Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez eu trago aqui uma espécie de perguntas e respostas sobre Roma e também eu vou falar um pouco com vocês sobre como é que foi a minha viagem a Roma. Eu fui lá a Roma de 13 a 16 de agosto, estive lá 4 dias e 3 noites, portanto, basicamente o primeiro dia nós tivemos o voo bem cedo, foi às 9h30 mais ou menos, e chegámos lá, era já 1 da tarde, na hora de lá. E depois saímos do aeroporto, demorámos um pouco a chegar ao centro de Roma e pronto, lá começou a nossa aventura. O que é que eu vos tenho aqui a dizer sobre a preparação desta viagem? Nós pesquisámos bastante sobre como é que, o que é que poderíamos ver em Roma, o que é que poderíamos visitar, no que é que poderíamos poupar um pouco, porque lá as coisas, principalmente aqui na Europa, as coisas tendem a ser bastante caras, aproveitam-se muito dos turistas e tal, e então nós quisemos poupar não o mais possível, porque também queríamos desfrutar, óbvio, mas queríamos poupar um pouco mais, porque já tivemos uma outra viagem o ano passado e acabámos por gastar um pouco mais do que o habitual. E então eu fui com o meu namorado já agora e basicamente a preparação da nossa viagem foi apenas nós pesquisamos um pouco sobre o que é que se fazia em Roma, além do que nós já sabíamos. Como é que haveríamos de fazer em questões de alimentação, em questões de transportes, e chegámos à conclusão que, em termos de transportes, quando fomos do aeroporto para Roma, nós usámos dois transportes, que foi o autocarro e o metro, só que ali houve um bocadinho de confusão, nós não sabíamos bem como é que funcionava, nós já tínhamos pesquisado, sim, como é que havíamos de ir de maneira mais rápida, e depois quando chegámos ao aeroporto ficou um pouco confuso, porque nós queríamos comprar um bilhete que supostamente demorava 10 minutos, mas acabamos por demorar 1h30, não sei porquê, a chegar ao centro de Roma. O autocarro demorou para aí meia hora a chegar ao metro e depois tivemos que ir de metro para Roma e nós depois descobrimos que pagámos o metro e nós tínhamos comprado um passe que supostamente não sabíamos que dava no metro ainda e pronto, podíamos ter poupado aí, mas não foi, foi só tipo 1€ esse metro, portanto não importa. Antes de chegarmos a Roma, nós comprámos o Roma Pass, que é um passe que permite tipo, andar nos transportes públicos, tipo ali no centro, o autocarro, o metro. Havia o Roma Pass de 48 horas e o de 72 horas, e nós adquirimos o de 72 horas porque íamos lá estar 4 dias, então no último dia já não iria render por causa de irmos de volta para Portugal, mas acabámos por usar comprar o de 72 horas porque ia de terça a quinta-feira, mais ou menos. A partir daí, usámos, para andarmos por Roma, nós usávamos o Roma Pass porque não pagávamos nada, não é? Permitia andarmos de metro, de autocarro e outros. Embora o passe aqui custou 38€ cada passe, portanto ficou mais ou menos 70€ os dois, mas permitiu-nos poupar imenso, apesar disso. E depois ainda este passe, o Roma Pass, inclui duas atrações grátis, ou seja, podíamos visitar duas coisas sem pagarmos nada com esse passe, e o resto das atrações tinha tipo um desconto se nós usássemos o Roma Pass. Em termos de alojamento, nós ficámos num hotel que ficava ali no centro da cidade. Nós antes de pensarmos no hotel, nós éramos para ficar numa espécie de casa, tipo Airbnb, estão a ver? Só que depois chegámos à conclusão que iria ficar mais caro que um hotel, o que é um bocado estúpido, mas a casa ainda por cima não era no centro, era mais afastado e depois tínhamos que estar a apanhar transportes que não incluíam o Roma Pass e ficava mais caro, estão a perceber? O nosso hotel era ao pé da estação Termini, que basicamente é a estação em Roma que faz a ligação com todos os transportes e, portanto, foi-nos bastante fácil de chegar da Termini para o nosso hotel quando chegámos a Roma e quando fomos embora. Foi bastante rápido. Depois, como eu já disse, em termos de refeições, também nós basicamente todos os dias íamos comer fora, porque o hotel não tinha incluído, não é? E porque também o que é ir a Roma e não ir, ou outro sítio qualquer e não ir comer fora de vez em quando. Tentamos sempre economizar o máximo possível aí, porque os restaurantes lá, eu digo, são bastante caros. Por exemplo, houve um dia que nós fomos ao Coliseu e almoçámos por lá para irmos à tarde visitar o Coliseu.
E havia lá restaurantes que gastavam tipo, podia-se gastar na boa mais de 50 € numa refeição para 2 pessoas. Eu sei que para algumas pessoas até não é caro, mas para nós que tínhamos um orçamento, havia lá restaurantes que eram bastante caros. Tipo, e não era nada especial, estão a ver? E então depois nós acabámos por tentar economizar bastante nisso. Nós procurámos bastantes restaurantes baratos, mais baratos do que isso, não é? A maior parte das vezes foi 20 €, nós os dois, por cada refeição, portanto, só isso ajudou bastante. Agora em termos da comida, lá em Itália, as pessoas tendem a dizer que a comida lá é melhor. Toda a gente diz, a comida lá em Itália é muito boa, não sei o que, as massas, as pizzas, etc, os gelados. Ok, nós fomos para essa ideia porque toda a gente fala nisso, não é? Então basicamente o nosso primeiro jantar em Roma foi eu comi uma espécie de bolonhesa, sim, esparguete à bolonhesa, não, foi lasanha. É assim, não era mau, mas também não era assim nada demais, estão a ver? Tipo, quase que era a mesma coisa que vocês fazerem o vosso comer em casa. Não acrescentava assim nada demais. E pelo preço que pagámos, não pagámos muito, pronto. Mas não foi assim nada demais, estão a ver? Estava à espera de melhor. Pronto, passou esse jantar, eu até gostei, lá está. Depois fomos no dia a seguir almoçar, acho que fomos comer depois ao pé do Coliseu, sim, e comemos uma pizza. Por acaso essa acho que foi a única refeição que estava assim boa mesmo. A pizza era excelentemente boa e era barata, lá está. Custou cerca nem 10 €, por isso foi bem barato. E a pizza era grande, sim. E então, pronto, em termos de comida, sinceramente, eu esperava que fosse melhor do que as pessoas dizem. As pessoas dizem que a comida lá é muito boa, mas eu não vejo assim grande. Ou fui eu que não fui aos sítios certos comer, ou então não é mesmo assim aquela coisa que toda a gente diz que é melhor, porque eu não achei assim nada de diferente. Pronto, vou responder aqui às perguntas que me colocaram aqui no Instagram, que eu meti uma espécie eu meti um vídeo a pedir para fazer algumas perguntas para não ser só eu a falar. E então tenho aqui 4 perguntas, esperava mais, mas pronto. A primeira pergunta é da The Book Galaxy, que diz: achaste os italianos simpáticos e acessíveis? Na maior parte das vezes, das pessoas com quem nós falamos, até eram assim, simpáticas, talvez até mais que os portugueses, digamos. Mas também, agora não me recordo se... agora recordo uma situação. Nós quando chegámos ao aeroporto lá em Roma, nós para comprarmos o passe para irmos para o centro, tipo, a senhora estava lá, tipo, ao telemóvel e não sei o quê, e depois nós perguntámos-lhe o preço do bilhete e isso, e ela, tipo, nem sequer foi capaz de nos olhar para a cara. Foi bué antipática no meu ponto de vista. E depois não sabia falar bem inglês, não é? Eu percebo até, mas pronto. E depois foi assim um bocadinho, pronto, como eu já disse, antipática. Acho que essa foi das únicas situações em que as pessoas não foram assim, em que essa pessoa não foi muito simpática. De resto, eu acho que toda a gente, quem nos atendeu nos restaurantes, as pessoas que nós, por exemplo, se tínhamos alguma dúvida tipo, sobre alguma coisa, as pessoas foram simpáticas e acessíveis. Depois, a segunda pergunta, que também é da Book Galaxy, diz: a rede de transportes públicas é boa? É assim, é muito boa sim, tens lá o metro e tens os autocarros. Pronto, obviamente nós preferíamos sempre o metro, porque é muito mais rápido para chegar a todo lado e era bastante rápido chegar aos sítios através do metro. Podia não ser mais higiênico em certas ocasiões, porque também estava muito calor nesses dias e as pessoas andavam muito transpiradas, não é? Eu também andava. E às vezes podia não ser o melhor, estão a ver? Andar de transportes públicos com tanto calor. Mas, enfim, em relação ao autocarro, nós usámos também uma ou duas vezes. Usámos quando fomos para o centro de Roma, depois usámos também no primeiro dia, ao fim do dia, para... nem sei para quê, sinceramente. Acho que foi tipo a aventura. Vamos apanhar o autocarro, vamos não sei até onde. Foi tipo isso, mas não saímos lá de Roma, ok? Só que depois perdemos um bocado. E pronto. O que eu tenho a dizer é que o autocarro é muito mais lento.
óbvio, do que o metro, porque também não anda debaixo de terra, não é? E, na minha opinião, não gostei nada de andar de autocarro, porque era horrível, eles estavam sempre cheios e depois não havia muitos. Tipo, havia muitas paragens, sim, mas e havia muitos autocarros. Só que, por exemplo, nós queríamos apanhar um autocarro, porque ia dar mais direto àquele sítio, só que às vezes, depois, quando ele chegava, passado tipo meia hora, o autocarro, aconteceu-nos que um autocarro já estava cheíssimo, não estão a ver, estava mesmo a transbordar de pessoas, já não cabia ninguém. Até as pessoas atropelavam umas às outras lá dentro. E depois tivemos que esperar mais um bocado para apanhar outro que já não era direto e não sei o quê. Portanto, e depois demorava imenso a chegar a um sítio. Tipo, embora, por exemplo, vocês para irem para da estação Termini para a Fonte Trevi, que era tipo lá ao lado. Nós íamos de metro, pronto, para não irmos à Chapa do Sol. E depois de metro demorávamos tipo, imagina, nem 5 minutos. De autocarro demorávamos 15. E então só aí era mesmo para esquecer. Portanto, sim, a rede não é má, mas também a única coisa boa que tem é o metro. E o comboio também. Depois, quando foram os bilhetes para visitar o Coliseu? E assim, nós para visitarmos o Coliseu, nós comprámos os bilhetes, comprámos não, nós tínhamos o Roma Pass e então não pagámos, porque era a atração gratuita, apenas reservámos a nossa entrada no site uns dias antes, porque senão tínhamos que apanhar uma fila enorme para comprar, para tipo entrarmos no Coliseu, estão a ver, mesmo já com o bilhete, tínhamos que ficar numa fila enorme para entrarmos, aquilo ia quase dar a volta ao Coliseu inteiro. E depois estávamos ali à Chapa do Sol, não, então pronto, achámos melhor reservar e então reservámos e então depois fomos para a fila das pessoas que tinham reservado e passado tipo 10 minutos, nem tanto, entramos no Coliseu, por isso foi bastante rápido até para nós. Agora para quem estava lá à espera é que não deve ter sido. Portanto, eu não sei quanto é que custam os bilhetes para visitar, mas acho que não é muito caro, acho que é tipo eu acho que nem 10 euros, é entre 10 a 20 euros por pessoa. Não faço ideia. Depois, como foi a preparação da viagem, eu já referi aqui. Portanto, eu já falei aqui como é que foi a preparação da viagem. Depois não tenho aqui mais perguntas. Em questões de segurança, se achamos que Roma é segura. Sim, eu acho que Roma é segura. Eu, por exemplo, eu andava sempre com a minha máquina fotográfica e não via tipo pessoas a tentarem lá roubar alguma coisa aos outros ou depois, mesmo quando nós saíamos de noite, aquilo não havia assim grandes perigos, eu acho. Eu até me senti segura, assim, não houve assim grande coisa. Mesmo com tanta gente lá em Roma, nunca houve uma altura em que me tenha sentido menos segura. Por isso sim, eu considero uma cidade segura. Se calhar até mais do que Lisboa, não sei. Mas também já ouvi dizer que houve pessoas que levavam tripé e não sei o quê para tirar fotos e que depois sentiam um bocadinho de receio. Eu acho normal, mas acho que sim, eu acho que é segura. Outra questão que eu agora me lembrei é quantos dias são necessários para conhecer Roma? Nós fomos 4 dias, sendo que o último não fizemos quase nada porque fomos embora bastante cedo, tipo às 4 da tarde, então eu acho que 3, 4 dias chegam perfeitamente para conhecer tudo Roma. Agora falando dos sítios que eu fui visitar, então, eu no primeiro dia, quando cheguei a Roma, eu cheguei, eram tipo 3 da tarde, depois fomos almoçar, e então acho que, depois fomos à Fonte Trevi e fomos ao Panteão, andámos por ali naquela zona, mas não visitamos nada em concreto. Depois no segundo dia fomos ao Coliseu, estivemos por lá o dia inteiro, tipo fomos ver o Coliseu à tarde, mas de manhã andámos lá a passear para ver outras coisas e também fomos ver o Fórum Romano e o Palatino à tarde, pronto. No terceiro dia é que fomos aos jardins da Vila Borghesa, porque também já tinha ouvido falar que aquilo era muito giro e tal. Depois fomos outra vez à Fonte Trevi à tarde para vermos melhor e tirarmos fotos melhor. Sinceramente, toda a gente falava em ir ao Vaticano, mas acho que primeiro, para ir ao Vaticano, penso que seja necessário tipo, levarem roupa mais
que não seja tão, por exemplo, que não tenha decote, que não pode ser calções, nem saia acima dos joelhos, tem que ser pronto, roupa abaixo dos joelhos e a tapar os ombros. Por isso nós também não fomos, porque não tínhamos assim roupa para levar, ainda por cima estava calor e não nos apetecia vestir umas calças. E então acabámos por não ir ao Vaticano, mas também não tenho assim muita pena. Se querem que vos diga, sim, gostava de ter ido, mas não tenho assim muita pena, pronto. Por isso foi essas coisas que nós visitamos. Agora, última pergunta, última coisa que eu me lembrei. Se Roma pode ser considerada uma cidade cara ou barata? Sim, é uma cidade, em termos, como aquilo é só cultura, eu acho que é uma cidade média. Tipo, vocês acham, vocês podem achar que uma cidade é barata ou cara tendo em conta aquilo que vocês querem fazer lá, percebem? Porque eu, por exemplo, eu levava um X de dinheiro que podia gastar lá e então eu fazia tipo contas todos os dias quanto é que eu podia gastar, estão a ver? Para não gastarmos mais do que aquilo que nós queríamos. E então o dinheiro que nós acabámos por gastar por lá não foi assim grande estouro, por assim dizer, porque já tínhamos tudo controlado. Portanto, eu não posso responder se é uma cidade barata ou cara, porque isso depende do vosso orçamento e do que vocês querem fazer e querem gastar. Pronto, acho que acho que isto é o que eu tenho a dizer sobre Roma. Não me estou a lembrar de mais nada sobre a minha viagem. Podem deixar aí perguntas se por acaso eu me tenho esquecido de falar alguma coisa, podem deixar nos comentários as perguntas que eu depois respondo. Se forem perguntas mais específicas eu respondo. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fica um bocadinho comprido. É isso, espero que tenham gostado deste vídeo e se tiverem questões deixem aqui em baixo. Já foram visitar, se querem, etc. Beijinhos e até ao próximo vídeo.